Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vertebralmente, o seu canal sobre coluna vertebral. O meu nome é Miguel Mastropaulo, eu sou um quiropraxista graduado pela Universidade Anhembi Morumbi no ano de 2005 e sou certificado na técnica Chiropractic Biophysics nos Estados Unidos no ano de 2015. Eu ajudo pessoas que sofrem com problemas de coluna a deixarem o uso de medicamento e acabar com as dores nas costas de maneira prática e natural. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os exercícios essenciais para aliviar as dores nas costas. É muito comum que uma das primeiras coisas que a gente escuta de um profissional quando a gente vai buscar uma solução para dores nas costas é que é importante fazer exercícios e praticar uma atividade física. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar a respeito disso. Antes de começar, eu vou dar um spoiler de tudo que nós vamos falar nesse vídeo. Então, eu vou tirar primeiro as principais dúvidas, que são elas: qual é o melhor exercício para a coluna, como fortalecer a coluna lombar com hérnia de disco. Eu vou falar também qual é o melhor exercício para dor nas costas e quais os exercícios não podem ser feitos com dores nas costas, ok? Para quem está com dor nas costas. Também nós vamos falar quais são as funções dos músculos da coluna, qual a função dos músculos, ok? Também nós vamos falar quais são os músculos que normalmente precisam ser fortalecidos para quem tem problema de dor nas costas, para quem vem sofrendo com esse problema, e o que nós entendemos como exercícios. Nós vamos abordar também quais são as categorias de exercício que você precisa entender, quais são as modalidades de exercício que são importantes, aliás, são as mais relevantes, e nós vamos falar quais são as mais importantes, ok? Quais os principais erros, né, de quem está com dor nas costas, o que é muito comum se errar, que o exercício, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E por último, eu vou mostrar dois exercícios essenciais que a gente deve ter como hábito para fazer para aliviar as dores nas costas, ok? Então, antes de começar, absolutamente, eu vou pedir uma gentileza para você: curte o vídeo, se inscreva no canal. Hoje nós estamos com 18.500 membros e nós estamos com uma meta de chegar a 20 mil inscritos. Então, por favor, me ajude, se inscreva no canal, ative a notificação para você receber sempre que... Ative o sininho para receber a notificação, para você sempre receber, então, as informações de quando tem vídeo novo no canal, ok? E se você tem problemas, você pode tirar dúvidas comigo aqui nos comentários. Pode escrever que sempre que possível eu vou respondendo e tirando a dúvida para ajudar as pessoas, ok? Então, qual é a função dos músculos da coluna, ok? Começando então, olha, eu separei aqui uma imagem para vocês entenderem uma analogia, ok? O meu papel aqui não existe solução simples para um problema complexo. A dor nas costas é um problema relativamente complexo, não existe fórmula mágica. Então, o que eu vou ensinar vocês aqui é a entenderem e a raciocinarem o que é melhor para você nesse momento, ok? A imagem que a gente está vendo aqui é o seguinte: a gente já viu uma antena, certo? Uma antena de emissão de rádio ou uma antena bastante grande. Então vamos imaginar que essa antena é a nossa coluna, ok? Então essa antena, para que ela fique na posição correta, o que é importante? Que hajam hastes ali, né, cabos, existem cabos de aço que ficam segurando a coluna na posição correta, né? A antena na posição correta. Então, uma das funções principais do músculo é, claro, fazer a contração e realizar os movimentos. A coluna tem três funções, né? Uma das funções é realizar a mobilidade, então os músculos se contraem para fazer movimentos. Outra função da coluna é a distribuição da carga. Então, para que a coluna distribua a carga de maneira correta, é importante que os músculos estejam firmes, estabilizando a coluna. Outra analogia que eu digo é a seguinte: a nossa coluna é parecida com a coluna da casa.
A coluna da casa ela é composta por ferros e concreto, ok? Então o ferro ele permite que haja uma certa mobilidade e o concreto ele serve para segurar todo o peso, né? Se o peso for para o ferro entorta. Então, quando a gente tem um grupo de músculo que seria ali parecido com esses cabos de aço que estão estabilizando a coluna, igual o concreto, ele vai servir para estabilizar o ferro e não deixar para que a carga vá em cima do ferro. Então, à medida que a gente perde o tônus muscular, perde força, a coluna começa a receber mais carga. Você tira o concreto e o peso vai em cima dos ferros da coluna, né, da casa, e isso vai entortar. Então, isso é o primeiro conceito que você precisa entender. Os músculos eles servem para estabilizarem a coluna. Então existem músculos na parte da frente da coluna, na parte de trás da coluna e dos lados da coluna, né? Estabilizando a coluna, e aí nós vamos falar sobre esses músculos, ok? Então, esses músculos que eles precisam ser fortalecidos, você sempre vai acabar escutando de uma maneira ou de outra, que são os músculos do core. Os músculos do core são os músculos que estabilizam então a coluna. O principal, ou os principais, é a musculatura do reto abdominal, é um músculo que está do nosso abdômen, né? Para quem é mais fitness e tal, e tem ali o tanquinho, é o músculo que passa na frente da coluna. As fibras desse músculo reto abdominal, elas são na posição horizontal, então por isso ele chama reto abdominal. Além do reto abdominal, a gente tem outra camada de músculo, que as fibras, elas são oblíquas, então são os oblíquos internos e internos, são camadas da coluna. Os músculos oblíquos, quando eles se contraem, ele ajuda a gente a fazer a rotação da coluna. Esse é o movimento do reto, dos oblíquos, enquanto o reto ele faz o movimento de flexão da coluna, ok? Outro músculo importante é o transverso do abdômen. Então, enquanto a gente tem o reto abdominal, que as fibras são horizontais, o transverso ele tem as fibras horizontais. Então, ele é um músculo que ele não ajuda tanto nos movimentos, mas ele ajuda a estabilizar a coluna e a manter a pressão abdominal enquanto a gente está realizando ali exercícios. Ele é um músculo bastante importante. Outros músculos que são importantes que nós trabalhamos são músculos multífidos. Os músculos multífidos, eles são músculos bem pequenininhos. Então nós temos as vértebras, né? Então entre as vértebras a gente tem as cartilagens, que são os discos. A parte de trás da coluna aqui tem o que a gente chama de processo espinhoso. E também temos os processos transversos. Então são 24 articulações. Os multífidos são músculos bem pequenininhos, em torno de toda a coluna, desde a coluna cervical até a coluna lombar, entre esses pontinhos dos processos transversos. Então, eles ajudam, quando a gente faz o movimento de lateralização, ele ajuda a fazer esse movimento. Eles são músculos pequenos e eles são muito importantes também para ajudar no equilíbrio e na propriocepção. Outros músculos importantes aí já na camada posterior são os músculos paravertebrais. Então, quando a gente observa a coluna, né, olhando uma pessoa de costas, a gente vai ver como se fossem dois cordões, né, desde cima até embaixo. Esses dois cordões nós consideramos como os paravertebrais, são os músculos que fazem extensão da coluna. Nós temos uma musculatura que chama quadrado lombar, é uma camada mais interna dentro do abdômen, dentro da coluna, e o quadrado lombar ele auxilia também para a gente fazer movimentos de lateralização. E outros músculos que são bem importantes é a musculatura de glúteos, né? Glúteo médio e glúteo máximo. Então, basicamente, esses são os músculos mais importantes para a coluna lombar e esses são os músculos que formam o core. Então, semelhante à analogia que nós fizemos ali da antena, nós temos os músculos dos lados, músculo na frente e músculo atrás. Então, quando a gente vai buscar uma modalidade de exercício, para a gente conseguir ter uma coluna eficiente, uma musculatura eficiente, a gente precisa que esses músculos estejam
ativados, ok? Eles estejam fortes e com um bom tônus, né? O que nós entendemos como exercícios? Então, nós entendemos que exercícios é a prática de uma atividade específica, né? Exercícios específicos para que a gente obtenha um benefício. Então, caminhar é um exercício, a nossa rotina da casa não deixa de ser um exercício, mas nós compreendemos efetivamente como exercício a rotina, o hábito de você separar um horário para você fazer exatamente aquela sequência de atividade, ok? E quais são as categorias de exercícios? Então, existem exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos são exercícios cardiovasculares, de maneira em geral, para melhorar a circulação, para melhorar a função cardíaca. Corrida, bicicleta são exercícios aeróbicos. Existem exercícios de força, onde nós vamos fazer efetivamente força para aumentar a capacidade muscular. Existem exercícios de flexibilidade, que são exercícios de alongamento. Existem exercícios de equilíbrio e coordenação. E também existem exercícios de mobilidade. Exercício de mobilidade não é a mesma coisa que exercícios de flexibilidade. A mobilidade é o movimento, são apenas movimentos, enquanto flexibilidade a gente quer esticar os músculos. Então aqui você vai vendo um pouco esses conceitos para você entender. Se a gente está querendo fortalecer a musculatura da coluna, exercícios aeróbicos vão ajudar? Não. Exercícios aeróbicos, então, teoricamente, nós vamos descartar aqui exercícios aeróbicos para a coluna. Então, nós queremos exercício de equilíbrio e coordenação? Nós até queremos exercícios de equilíbrio e coordenação, mas não nesse momento. Então, o que é importante, basicamente, são 3 pontos aqui que nós queremos. Nós queremos fazer exercício de mobilidade, nós queremos exercício de flexibilidade e nós queremos exercícios de força, principalmente para esses músculos do core, ok? Vamos lá. Quais são as modalidades, então, de exercícios, né, que a gente costuma observar? Então, existem exercícios de pilates, existem exercícios de natação, hidroterapia, musculação e yoga, ok? Então, esses aí praticamente são os principais exercícios que nós temos. Então, a yoga é um tipo de exercício muito bom para a coluna. A gente trabalha muita mobilidade, a gente também trabalha a musculatura da coluna que estabiliza a coluna, tem uma certa força nesses exercícios, ok? Mas geralmente são exercícios complexos. É difícil a gente começar a fazer yoga quando nós estamos com um problema de coluna. Você tem dor nas costas e a yoga, geralmente ela tem uma sequência de exercícios. Então os professores eles vão querer passar uma sequência de yoga que não necessariamente é a melhor sequência. Tem posturas que não são tão desejáveis para a coluna. Então, a princípio, eu costumo descartar um pouco o yoga para quem está com problema na coluna. A não ser que você já esteja bem, não esteja com dor e goste, pode fazer yoga. É um bom exercício para a coluna. Musculação é um dos melhores exercícios que tem para a saúde de maneira em geral. É muito importante a musculação por diversos fatores. Em algum momento eu vou fazer um vídeo só sobre musculação, tá? Mas quando a gente está sofrendo com dor nas costas e quer reabilitar, entrar na musculação não é a melhor hipótese, ok? A hidroterapia, né, e a natação são exercícios dentro d'água e isso é bastante importante porque dentro da água a gente tira o peso do nosso corpo, né? A natação é bem interessante porque você não vai exercer uma força sobre a coluna e você vai trabalhar braços e pernas, exercícios bilaterais, né, tanto de um lado quanto do outro. É uma prática razoável para quem tem problemas de coluna, ok? E hidroterapia já é mais específico, é como uma reabilitação. Então, dependendo da fase que você está, quem tem dor bastante intensa, tem sintomas neurológicos, irradiação para a perna, né? Formigamento, adormecimento, então com comprometimento neurológico, às vezes começar com uma hidroterapia é mais interessante do que a musculação, né? E por último aqui, o Pilates. O Pilates praticamente é a modalidade que mais vai trabalhar os exercícios do core, que são esses exercícios, esses músculos importantes que eu citei anteriormente, ok? Então,
Agora, é muito importante que você tenha uma orientação e veja que o profissional é um profissional bem capacitado, porque quando a gente está começando o exercício, a gente pode cometer alguns erros que é comum até os próprios professores passarem do limite, né? E acabar gerando dor nas costas. Mas então é importante você entender ali que se você busca alguma coisa, você pode começar a pensar num pilates, numa hidroterapia ou numa natação, para depois, em algum momento ali na frente, a gente buscar a musculação, que é bastante importante, ok? Então, quais são os principais erros, né, dos exercícios? Uma coisa que você precisa entender é que existe uma coisa que nós classificamos como carga. O que é carga? Carga é o peso, é a força que a gente está fazendo. Então, quanto mais peso, mais carga. Então, quando nós estamos começando, nós temos que começar com uma carga bastante baixa, ok? Se a gente fizer uma carga alta, a gente vai gerar uma sobrecarga e vai gerar dor, ok? Agora, a carga é fácil das pessoas calcularem. Outra coisa que precisa ser calculada é o volume de exercício. O que é o volume? É a quantidade de exercício que você vai fazer. Então, outra analogia que eu faço é a seguinte: a gente tem aquele tijolinho de barro, aquele tijolinho marrom, né? Ele não é um tijolo muito pesado, ele pesa um pouco, mas não é muito pesado, e tenho certeza que quase todo mundo consegue levantar facilmente um tijolo daquele. Só que se eu parar uma caminhonete lotada de tijolos e falar para você descarregar essa caminhonete, quantas vezes você vai fazer o movimento de tirar um tijolo de um lado e colocar para o outro? Então a quantidade de movimentos é o volume. Então você aguenta tranquilamente com o tijolo, mas descarregar muitos tijolos é um volume muito grande. Então não adianta no exercício você acertar a carga do exercício, mas errar na quantidade. Se você errar na quantidade, você vai desencadear dor e vai desencadear crise. Então é muito importante você entender esse conceito, ok? De carga e volume. Outro problema crucial é a falta de diagnóstico correto. Então, você precisa saber se o seu problema é um problema muscular, você precisa saber se o seu problema é um problema discogênico, você precisa saber se o seu problema tem comprometimento neurológico. Então no canal tem um vídeo que eu falo sobre 10 tipos de dor nas costas. É um vídeo também denso, com bastante informação, mas é importante você assistir se você está passando por problemas na coluna, para você entender que não é só dor nas costas, existem várias classificações para dor, né? Quem está sofrendo sabe, ou tô com dor ou tô sem dor. Mas você entender um pouco sobre o seu diagnóstico, você vai entender o que é melhor para você nesse momento, ok? E por último, que é muito importante, é a gestão do cuidado, tá? Então, quando a gente está falando de exercícios e você vai num lugar para fazer exercícios, o que você tem que ter em mente é que você tem que anotar tudo o que está sendo feito, ok? Ou o profissional tem que ter a sua ficha, ou você tem que ter sua própria ficha e anotar todos os exercícios que foram feitos e também quantas vezes foram feitos, que é o volume que você está fazendo. Por quê? Você tem que fazer o exercício e você tem que se sentir bem. Você pode até ter um desconforto ou outro por ter ativado a musculatura, dorzinha de exercício, mas não pode ficar com dor no dia seguinte do exercício, nem 2 dias depois. Então, quando você anota, você foi um dia, foi ok, foi outro dia, foi ok, de repente em algum momento você começou a sentir dor. Se você tem anotado, você vai conseguir perceber qual exercício você fez diferente ou se você aumentou a quantidade. Então, dessa forma, você consegue falar, olha, eu fiz um exercício para o abdômen, só que exercício que eu comecei me gerou dor nas costas. Como eu posso fazer um exercício para o reto abdominal menos intenso, com menos carga, para que não doa? Até você gerar adaptação e conseguir fazer ele de forma mais intensa. Então, a gestão do cuidado é muito importante, né? Ou é a parte crucial, basicamente, ok? Então, aqui são 2 exercícios essenciais, né, que eu recomendo as pessoas fazerem quando elas estão começando a desenvolver dor nas costas, ok? Então, veja, se você está
Por que que eu escolhi esses dois exercícios? Porque a maioria dos comentários são de pessoas que escrevem: eu tô com muita dor, tô passando por muito problema, né? A minha dor tá intensa, tá irradiando, minha perna tá travando. Então eu tô colocando dois exercícios bem básicos para você começar a fazer isso sem prejudicar, porque eu poderia recomendar exercícios que são bem eficientes, só que dependendo da fase que você tá, você pode se prejudicar. Então aqui você não vai se prejudicar. Isso são exercícios que você tem que fazer quando você vai sair da cama de manhã. Você acorda, antes de sair da cama, você faz essa sequência. Esse exercício é um exercício que você vai puxar as pernas para você. Repare que eu estou colocando a mão atrás dos joelhos, ok? E não na frente. Por quê? Se você coloca na frente, como muitas pessoas que têm problemas, são pessoas um pouco mais velhas, também têm problemas de joelho, alguns têm artrose. Quando você puxa pela frente do joelho, você aperta o joelho, né, gera pressão no joelho e dá dor no joelho. Então, para não sobrecarregar o joelho, segure atrás da perna, né? Vá para frente, inspira, puxa e solta o ar. E volta. Inspira, puxa, segura enquanto solta o ar e volta. Você vai fazer 10 repetições. Esse é um exercício bem simples. Repare que ele está aí como fase vermelha. Então, eu faço uma mentoria para quem tem problemas de dor nas costas, né? E não está aqui na minha cidade, eu sou de Santos. Então, eu faço uma mentoria online, onde eu dou um programa baseado em 5 pilares, né? Um dos pilares é o exercício físico. Então, esse é um exercício de fase vermelha. A gente precisa separar, né, as pessoas para começar fase vermelha, depois fase laranja, fase amarela e fase verde, né? Como eu falei, o último que a gente vai querer fazer lá na frente são exercícios de força ativa. Então, nós estamos numa escalada, ok? Então, se você está com dor, isso já vai começar a ajudar. 10 repetições de manhã e de noite quando você deitar na cama, ok? Esse é um exercício. E um outro exercício que alivia também quando você está com dor nas costas é um exercício para alongar a musculatura de glúteo médio. Então esse exercício você vai segurar o joelho e aí você vai puxar a perna em sentido ao ombro oposto, ok? Então você vai segurar lá o joelho, vai inspirar, vai puxar a perna para o ombro oposto, vai soltar o ar e vai voltar, ok? Você vai fazer 10 repetições com uma perna e 10 repetições com a outra. Inspira, puxa o joelho direito em direção ao ombro esquerdo. Solta o ar e volta. Dessa forma, nós vamos começar a tirar a tensão da musculatura de glúteos, tá? Então, os paravertebrais da cadeia posterior ali, tá? E os glúteos, quando a gente está com dor nas costas, existe uma tensão bastante grande. Então, você fazer essas repetições 2 até 3 vezes por dia, ele já começa a diminuir um pouco a intensidade da dor e o seu corpo ele começa a entender que ele pode se mexer, que isso não é tão prejudicial e aí ele vai diminuindo as dores. Muitas vezes as dores acontecem por um movimento errado, por alguma coisa que a gente fez que sobrecarregou, acabou entrando em crise e aí existe um reflexo, né, de travar. Então esses exercícios ele ajudam aí diminuindo esse reflexo e fazendo essa musculatura ceder, ok? Então, vamos lá. Em cima do que eu expliquei, qual é o melhor exercício para a coluna? Então, esses dois exercícios são exercícios muito bons, mas não existe um exercício específico, porque depende do problema que você está e da fase que você está. É importante, então, avaliar, ok? Então, como fortalecer a coluna lombar com a hérnia de disco? A diferença da hérnia de disco é que você tem uma tendência a pensar o nervo e ter uma irradiação para a perna. Então, para quem tem hérnia de disco, os exercícios eles têm que ser muito leves no início e eu recomendo que se você está com hérnia e a sua dor está irradiando, você está com formigamento e adormecimento, às vezes você não está nem no momento do exercício, você está um passo atrás. A gente tem que fazer outras modalidades terapêuticas para diminuir a dor da perna, concentrar a dor na coluna, para aí sim você fazer o exercício. Se você está com hérnia, está com dor, está com irradiação e você quer fazer exercício, o Pilates às vezes também não é indicado, nenhuma modalidade tão indicada. A gente quer primeiro
tirar a dor da irradiação e concentrar na coluna para depois fortalecer. A gente pode fazer alguns exercícios aí de mobilidade e determinados alongamentos. Então é preciso que tenha uma orientação muito boa para você não se machucar, ok? Então, quais os exercícios não podem ser feitos com dor nas costas? Então, basicamente aqui você tem que entender que o movimento de flexão do tronco, quando a gente dobra a coluna para frente, a gente faz uma pressão na frente do disco e a tendência é o disco escorregar para trás. Então, movimentos de, por exemplo, sentar no chão e tentar chegar lá no pé, esse é um exercício que você força o disco e ele vai para trás e ele prejudica. Então, tentar alongar, ficar dobrando para frente não é um exercício legal de se fazer. E quando você está com dores irradiadas com ciática, você deitar e ficar alongando, né, ali o posterior de coxa, puxando a perna para cima, você puxa o nervo ciático, também prejudica. Então são exercícios que a gente não quer fazer, ok? Exercício de alongar posterior de coxa e exercício de ficar dobrando a coluna para frente. Para quem está com dor intensa, não pode fazer esse tipo de exercícios e, obviamente, não fazer exercícios com carga ou carregar peso de maneira em geral, ok? Bom, basicamente, essa daí foram as informações que eu achei relevante que você tem que saber sobre exercícios para a coluna. Mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer comentários. Se você tem dúvidas, eu respondo a dúvida do pessoal que tem escrito aí embaixo nos comentários, ok? É uma sequência, toda semana eu vou colocar um vídeo sobre diversos assuntos. Se você está sofrendo com dor nas costas, não é um vídeo de 10, 15 ou 20 minutos que você vai conseguir aprender tudo, tá? Então, assim, eu tenho muito material e alguns casos, para quem está sofrendo, não está conseguindo diagnóstico, está indo de médico em médico, tomando remédio, não está mais ajudando e está com dor crônica, eu ofereço uma mentoria, tá, pela internet. Então, na descrição aqui do vídeo tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato através do WhatsApp e ali a gente pode te dar também mais informações. Ok, pessoal? Obrigado para quem chegou até aqui, desejo boa sorte para todos e até o próximo vídeo.